Inglês, o pesadelo de muitos. You front, two people, one car, one right, alright? Salve quebrada, tranquilidade. Muitos olham para o inglês com uma dificuldade enorme e eu olho para o inglês como uma solução. Muitos querem viajar o mundo, mas as línguas internacionais faladas por lá é inglês e espanhol, você precisa aprender alguma delas. E muitos dos concursos atuais cobram inglês, e só o básico ainda, como por exemplo de ESA e EA, tirando a parte de BCT dentro da EA. E uma das primeiras coisas que eu quero falar pra você é tente se apaixonar pelo inglês, veja ele como uma solução pra muitos dos problemas. Quando você aprende inglês, entende o inglês, fala o inglês, você se torna automaticamente uma pessoa mais elegante. Porque é outro idioma, é outra língua que estamos lidando. Quando você aprende um idioma novo, é outro mundo que cria na sua cabeça. Então eu vou te passar de como sair de 5 acertos na ESA em 2021 para 10 acertos na ESA de 2022 e de 14 em 2021 na EA para 21 de 24 na EA de 2022. E vou te passar como eu fiz para estudar e como eu estudo atualmente. Eu estudo, ouviu fiscal de estudo? Eu estudo, com algumas ferramentas, com alguns métodos que eu entendi, com as coisas que eu aprendi, canais que eu assistia bastante, que eu posso recomendar pra vocês. E vou recomendar eles lá no final, então fica até o final que vai valer muito a pena esse videozão, beleza? Ah, lembrando que o vídeo tá ligado com o aplicativo Anki. Pra quem não conhece, é um aplicativo de revisões passadas, vou deixar bem aqui no card pra você ir lá e dar uma conferida, instalar e tudo. Mas se quiser, pode ficar até o vídeo até o final e depois vai lá instalar. O Anki ajuda muito, o Anki é tipo um hack dos estudos, sabe? Então vou te passar como ter mais vocabulário em inglês, começar a entender mais texto, mais palavras, mais phrasal verbs. E pra isso eu preciso que você concilie com o seu curso de gramática sobre o inglês. Porque essas coisas que eu vou passar pra vocês não está incluída, é só a parte de entender mais o inglês, de saber traduções, significados, etc. Disciplina. Uma das primeiras coisas que eu quero de você, cara, é que você tenha disciplina. O inglês é a maior dificuldade pra ti. Começa a estudar logo no início do dia, na primeira hora do dia, na hora que você tá mais up, mais acordado. Ou se você tem um dia muito cheio, de manhã não consegue, bota como a última coisa que você precisa pra ir dormir. Ou seja, eu só posso ir dormir depois que eu pegar 10 minutos de inglês, pra aprender mais algumas palavras, algumas coisas. Então faça isso, tenha disciplina no seu papiro que você vai evoluir muito no inglês. Olha, existem milhares de conteúdos de inglês na internet, então eu vou falar só as coisas que eu estudei, que eu peguei mesmo, que eu estudei por elas mesmo, pra você não se atolar e ficar cheio de informação, não saber qual que usa, qual que não usa. Então eu vou passar aqui, cara, as coisas que eu estudei e você segue se você quiser. Se qualquer coisa pode pesquisar uma parte parecida, beleza? Primeiro, materiais gratuitos. Para materiais gratuitos tem o site do Mário Vergara, cara, que ele libera textos com áudio. Então você pode pegar o texto lá na parte de inglês e colocar dentro do teu Anki e colocar o áudio também. Você pode baixar o áudio, tudo lá no site dele gratuitamente. Você pode ficar por dentro de novos phrasal verbs, novas palavras. Além de você aprender o significado, você vai aprender a escutar, saber como é pronunciada a palavra. Ben, I'm at the supermarket. And I forgot the shopping list again. E esse método de texto com áudio dele eu uso muito, coloco tudo no meu Anki, tenho várias historinhas lá. São histórias de criança, tipo João Pé de Feijão, Alice no País das Maravilhas, que tem um vocabulário mais fácil, um vocabulário que você vai entender com mais facilidade, não vai precisar ficar raciocinando muito, palavras esquisitas. Então toda palavra que você for aprendendo lá, você vai colocar no teu Anki, vai ficar revisando a historinha, escutando. Isso vai ficar bem fácil na tua cabeça, você vai conseguir gravar mais as palavras, vai conseguir entender melhor as palavras. And I forgot the shopping list again. Textos e notícias em inglês. Eu vejo muitas recomendações de pessoas falando: cara, lê notícia em inglês, lê textos em inglês, que você vai aprender inglês. Mas eu ficava raciocinando, cara, como é que eu vou aprender uma parada que eu não entendo? Tá só perdendo tempo, você tá lendo um bagulho que você não entende, não vai adiantar nada. E pra isso comecei a pesquisar e achar a extensão Google Tradutor. Eu falei sobre essa extensão do Google Tradutor em um vídeo meu aqui, as melhores extensões para que todo estudante deveria conhecer. E assim, quando você tá num texto, numa notícia em inglês, você pode selecionar a palavra lá que você não entendia, não sabe qual é, não faça a menor ideia, e traduzir ela, ou você pode traduzir a frase toda, o texto todo. A super typhoon bashes. Isso fica uma parada bem mais fácil, mais dinâmica, você consegue ler mais rápido ali, as coisas entender mais rápido. Sem precisar ficar copiando e colando, jogando dentro de um tradutor. Porém, o Google Tradutor não é muito confiante, às vezes ele pode te dar um significado meio esquisito lá. E te recomendo olhar o edital do teu concurso. Por exemplo, na ESA eles deram recomendação e o Cambridge, que é o dicionário Cambridge. Então eu sempre tava usando por ele e até hoje eu uso. Eu revezo o Cambridge com reverso, com dicionário chamado reverso também, porque o Cambridge tem limitações e no reverso não tem, você pode traduzir quantas vezes você quiser. E para as notícias em inglês, eu recomendo pra você a BBC News. A BBC News, ela tem várias notícias do mundo e todo, dividido em cada continente, país. Então você pode chegar lá, entrar numa notícia que você tem interesse, então faça do estudo do inglês, seja uma parada gostosa, então entra numa notícia que você gosta, numa notícia que você tem interesse realmente de querer entender. Faça isso logo na primeira hora do dia, pega um cafezinho, começa a ler a notícia em inglês lá, dando uma traduzida. Cara, faz o inglês ser gostoso, faz o estudo do inglês ser gostoso, porque é pra ser gostoso. Tá aprendendo um novo idioma, novas culturas. Abre o coração pro inglês, cara. Oh, porra, é lindo demais, maluco. Você tá maluco? Você tá doido? Vocabulário. Você já se mudou de casa, foi para outro bairro, lá você não conhecia nada e ficava meio perdido, mas de tanto você sair e voltar de casa, você começou a decorar todos os lugares, saber de onde tem tudo nesse seu bairro. Então, no inglês também é assim, a repetição com palavras. Te dou o exemplo da palavra I love you. Eu tenho quase certeza que você nunca traduziu essa palavra, teve que anotar ela pra ficar relembrando qual é ela, porque você já ouviu muitas e muitas vezes, em filmes e séries, pessoas falando isso. I love you.
I love you. I love you too. I love you too, Daddy. I love you, te quero, te amo. E você começou a entender que a love significa eu te amo, eu amo você. Mas você sabe que é ela por causa da repetição, de tanto ouvir, de tanto ver. Então faça isso com todas as outras palavras. Tente estar em contato com o inglês, tá sempre lendo textos em inglês, tentando aprender o mais e mais e mais. E tente ser o mais natural possível, sabe? Não fica traduzindo todas as palavras que você vê, que você não sabe, porque você vai encher o teu resumo de palavras que você não sabe e tenho certeza que você nem vai revisar. Eu mesmo tenho um monte de palavras que eu anotava no início dos estudos e eu nem reviso, nem sei quais palavras que tem lá. Então eu te dou uma recomendada aí pra você ver a palavra pela quarta vez, aí sim você anota ela, porque essa palavra pode ser importante, uma palavra que tá te dando dificuldade pra você entender. E eu te dou o exemplo da palavra source pra mim. Eu sempre tava lendo as notícias em inglês, essa palavra aparecia toda hora pra mim, toda hora. Eu traduzia ela na primeira vez pra mim, eu falei, é fonte, né? Significa fonte, beleza. Aí na segunda eu já não lembrava, aí eu fui lá e traduzi de novo. Aí na terceira eu nem quis anotar, eu só falei, cara, deixa aí. Na quarta eu falei, cara, essa palavra tá sendo importante, essa palavra tá toda hora. E eu fui e peguei o significado dela, mas eu fiz a referência com imagens. Isso ajuda você a parar de traduzir as palavras na sua mente. Então eu fiz uma referência com imagens. Source significa fonte, então eu coloquei uma foto de uma fonte, mesmo que não possa significar realmente isso, mas eu sempre faço a referência. Toda vez que eu vejo isso no texto, eu faço a referência da source com fonte. E eu não precisei ficar decorando essa frase, botando ela no meu Anki, ficar revisando, toda hora voltando. Essa palavra já gravou na minha mente padrão, por tantas vezes que eu vi ela, por tantas vezes eu tá lendo o texto e ela tá lá, me incomodando. Os phrasal verbs. Existem milhares deles, então não dá pra você ficar traduzindo, porque também a tradução não condiz com o que tá escrito. Então quando eu via um phrasal verb, eu colocava dentro do Anki, ficava revisando ele até eu captar, via o significado, às vezes nem via. Quando eu entendia já o que significava, eu tirava o significado. E isso também eu via muito na série que eu assistia, que é Brooklyn Nine-Nine, que vai ser pro próximo tópico que eu vou falar agora. Séries e filmes em inglês. Eu assisto séries e filmes em tudo em inglês, legenda em inglês, áudio em inglês, porque se você não botar em inglês e ficar olhando a legenda em português, cara, não vai adiantar nada, você não vai conseguir fazer as associações ali certo, vai travar, não vai saber qual que é qual, porque também no inglês existe o adjetivo antes do substantivo, aí a palavra vai estar escrito uma coisa e na legenda vai estar por ordem diferente, então isso pode te dar um bug. Então o que eu te recomendo é tudo em inglês e fica dando sobre vocabulários, palavras novas, e que vai te ajudar bastante, igual me ajudou. Eu tenho uma série favorita que chama Brooklyn Nine-Nine, então eu vejo ela tudo em inglês, já vi ela de trás pra frente, sei as falas, sei muitas coisas, sei muitas expressões, porém eu assisto ela tantas vezes que cada vez que eu assisto é um aprendizado novo. Às vezes eu aprendo uma palavra hoje, eu assisto a série hoje à noite e eu vejo a palavra que eu aprendi lá. Mostra que eu tô aprendendo, então me ajuda bastante a progredir no inglês. Play phrase. E a outra coisa que eu recomendo pra vocês também, pra você que talvez não tenha condição de ficar acompanhando uma série que você goste, existe um site chamado Play Phrase, que lá você pode colocar a palavra que você aprendeu, a frase que você aprendeu e colocar nele, que ele vai te mostrar 5 pronúncias dentro de filmes ou séries, das pessoas falando frases que você escreveu. Would it? Well, I don't know the law, but I don't think so. I don't know what you mean, Ellie. What's going on? Oh no. I don't know, you met him. He was an asshole when I met him. Really? Don't you believe that? I don't know. Então isso te ajuda a ter um contato mais com o inglês mais natural, em vez de ser aquela voz robótica dos dicionários, dos tradutores. Então é um site que eu tô constantemente usando, mesmo que eu assista séries, porque ele é muito eficiente, ajuda bastante. As minhas recomendações. Eu uso o dicionário do Cambridge e uso o dicionário do Reverso. São 2 dicionários excelentes. Eu usei bastante Duolingo no início, talvez isso tenha me ajudado a conhecer novas palavras. Porém, passou um tempo eu comecei a perder a disciplina de entrar lá e estudar. Eu entrava lá pra pegar o ofensivo, eu acredito que muitos de vocês também fazem isso. Então eu comecei a deixar ele de lado, não começou a ficar gostosinho, mas ele é um aplicativo excelente, sabe? Então vale muito a pena se você quer começar, use o Duolingo. O Anki, como eu já disse, é um app que hackeia os estudos e ajuda você bastante em muitas coisas. Então confere o Anki. E os canais que eu assistia bastante era o do professor Thiago English, cara. Ele é focado em carreiras militares, ele sabe muito bem sobre ESA, sobre SpaceX. Eu recomendo vocês assistirem as lives dele. Na reta final da ESA ele tá fazendo live todo dia, tentando ajudar as pessoas, liberando material gratuito. Então é um professor que se dedica bastante pra tentar ensinar os alunos. Eu estudei por ele, toda live que ele tava fazendo eu tava mandando um check-in lá. O cara é realmente bisurado, te ajuda bastante. Então eu recomendo o professor Thiago English aí. Existe também quem tá entrando agora em inglês para concursos. Eu comecei a acompanhar algumas videoaulas, algumas lives dela lá. Pô, excelente, ensina bastante as coisas e dá pra ver que tem muito amor no que faz, muito amor na matéria, no que explica. E eu gostei bastante dessa professora. Acompanha ela também, que vale muito a pena. Pra aprender palavras novas, expressões novas, eu te recomendo também o Blue English. O Blue English, ele é um professor que ensina várias expressões, palavras a serem ditas, o uso de algumas coisas, então ele é excelente também. E tem um site e o canal do professor Mário Vergara, que é um professor excelente, cara. Eu gosto bastante da metodologia dele também. Ele faz lives lá, ele tem o site dele também que é excelente. Recomendo pra você, mas ele é focado mais no inglês falado, no speaking. Porém, não deixe de acompanhar, professor excelente. Então é isso, galera. É assim que eu estudei inglês, é assim que eu estudo atualmente. Hoje focando no inglês mais falado, no speaking. Eu ainda quero ficar fluente
fluente no inglês e eu quero fazer sim um vídeo pra vocês falando como eu fiquei fluente, como eu estudei, como foi pra frente. Tudo foi passado aqui, foi mais focado no concurso, foi mais focado na gramática, nas regras, que é cobrado na prova. Então foque nisso, corre atrás, tenho certeza que vocês vão melhorar bastante no inglês e o inglês vai deixar de ser um porre pra vocês. Então eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. Se gostou, já sabem, né, mano? Já sabem, né? Faz um pix de R$1000 de brincadeira. Deixa aquele like, dá aquele comentário aí pra dar aquela motivada. Se você tem alguma coisa pra adicionar aí, coloca também aí nos comentários. Tamo juntão, um beijo no coração de vocês e é nóis. Caraca, mó calor, Zé. Calor da perte. Porque eu tô bonitão, né, mano? Estiloso, cara. I got that adrenaline,